dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa terça-feira, dia 3 de maio, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu vou falar da homologação do iPhone SE no Brasil, campanha da Apple pro Dia das Mães, justiça americana obrigando uma mulher a desbloquear o iPhone dela usando o Touch ID, texto do Steven Sinofsky sobre o iPad Pro, declínio do mercado de PCs, Windows 95 rodando no Apple Watch, pesquisa por imagens no Bing para iOS, Sundar Pichai falando sobre o futuro do Google, WhatsApp fora do ar no Brasil e chegando futuramente para Windows e Macs, transporte público do Rio de Janeiro disponível nos mapas da Apple, digitação com uma mão só no Google Keyboard para Android e o fim dos processadores Atom da Intel. Vamos lá! Eu começo o episódio de hoje falando sobre a Intel, que tomou mais uma medida para tentar conter a desaceleração que vinha atingindo os negócios da empresa. De acordo com a companhia, eles cancelaram o desenvolvimento dos processadores Broxton e Sophia que iam pintar em alguns telefones e tablets ao longo desse ano no mercado, no que essencialmente significa que a Intel achou melhor deixar o mercado de chips para dispositivos móveis de lado. Essa notícia não é exatamente uma surpresa, já que a performance deles nesse mercado móvel sempre ficou muito aquém do esperado por parte do mercado e por parte da empresa também, mas ainda assim essa é uma decisão que impressiona. Dá pra ver que a Intel não tá perdendo tempo e tá levando a sério a mudança estratégica que eles anunciaram quando divulgaram a informação de que eles iam demitir mais de 12 mil funcionários até a metade do ano que vem. O negócio agora é esperar e torcer para que todas essas mudanças gerem o resultado que a empresa tá esperando. Agora eu vou falar sobre o Google, que atualizou ontem o aplicativo Google Keyboard para Android e trouxe umas novidades bem interessantes. A primeira foi a habilidade de mexer na altura do teclado para que cada usuário consiga usar ele na altura que fica mais confortável. Já a segunda é a habilidade de agrupar as teclas mais para a direita ou mais para a esquerda em relação à tela, essencialmente fazendo com que o teclado possa ser usado com uma mão só. Na interface do teclado reduzido tem uma seta que permite que o usuário troque o lado do teclado facilmente e também tem um botão de expansão que faz com que ele volte ao tamanho normal que todo mundo está acostumado. Como eu disse, essa atualização pintou ontem lá na Google Play Store, ela é gratuita e caso você queira baixar o teclado, tem um link para ele aqui na descrição do episódio. Agora o assunto é o serviço nativo de mapas da Apple, que ganhou a habilidade de reconhecer e recomendar as linhas de transporte público lá no Rio de Janeiro, em preparação para as Olimpíadas, que estão marcadas para agosto desse ano. Essa área de reconhecimento e recomendação de rotas com transporte público é uma das mais fracas dos mapas da Apple. Isso está disponível só em poucas cidades ao redor do mundo, sendo a maioria nos Estados Unidos e na China, mas é legal ver que pelo menos lá no Rio de Janeiro, a Apple já implementou isso aí para ajudar o pessoal a se virar durante as Olimpíadas. Agora eu vou falar sobre o WhatsApp, que parece que finalmente está se preparando para se tornar compatível com PCs. Isso porque algumas pessoas que ajudam a empresa a traduzir o aplicativo para diferentes idiomas receberam um e-mail com novas frases para serem traduzidas e algumas dessas frases fazem menção ao download e instalação do WhatsApp para Windows e para o OS X. Ainda não existe nenhuma informação a respeito da data do lançamento desse recurso para os usuários, mas é provável que não demore muito para isso acontecer, já que geralmente uma tradução dessa só acontece quando a coisa toda já está quase pronta para ser lançada. Vamos ver. Ainda sobre o WhatsApp, ontem a Justiça Brasileira decretou de novo um bloqueio ao serviço e, por conta disso, pelo menos em teoria, o aplicativo vai ficar fora do ar durante 72 horas, contadas a partir das 2 da tarde de ontem. Essa não é a primeira vez que isso acontece. Ano passado todo mundo deve se lembrar de um outro bloqueio que aconteceu por causa de uma investigação que estava correndo em sigilo na Justiça, e dessa vez a determinação foi feita pelo juiz Marcel Montalvão, lá do Sergipe. Se esse nome te parece familiar, é porque foi esse mesmo juiz que decretou a prisão do vice-presidente do Facebook há um pouco mais de um mês, e agora ele tirou o WhatsApp do ar sob a alegação de que o aplicativo continua se recusando a repassar informações a respeito de um caso que está correndo lá na Justiça. A exemplo da outra vez que o WhatsApp foi bloqueado no Brasil, quem saiu ganhando com isso foi o Telegram, que disse que ontem ao longo do dia eles tiveram mais de 1 milhão de novos cadastros. E a exemplo da outra vez também, é bem provável que algum desembargador no país reverta a decisão do juiz lá do Sergipe entre hoje e o fim das 72 horas do bloqueio, fazendo com que o WhatsApp volte a funcionar normalmente. Vamos ver. Agora eu vou falar sobre o Google. Todo ano, o Larry Page e o Sergey Brin, que são os fundadores da empresa, escrevem uma carta endereçada aos acionistas da companhia para falar sobre os avanços recentes do Google e também sobre o que eles esperam do futuro. Essa carta é conhecida como a Carta dos Fundadores, mas nesse ano eles resolveram testar uma coisa diferente e deixaram o Sundar Pichai, que hoje é o CEO do Google, escrever a carta. Ela é bem grande, claro que não dá para cobrir tudo o que ele falou aqui, mas vale bastante a pena você tirar alguns minutos do seu dia para ler o que o Sundar Pichai escreveu, porque tem umas informações bem interessantes por lá.
Ele fala sobre como a reestruturação do Google, que virou Alphabet no ano passado, tem ajudado na missão de levar informação e conhecimento para todo mundo. Ele dá exemplos práticos do que o Google tem feito para possibilitar isso, com mudanças na sintaxe e lógica de buscas, com mudanças na forma que eles exibem os resultados também, e ele fala sobre como a inteligência artificial e os computadores com capacidade de aprender vão desempenhar um papel cada vez mais importante no dia a dia da empresa e dos usuários. Se você tem interesse pela empresa e tiver os minutinhos hoje, passa aqui na descrição do episódio e pega o link para o texto do Sundar Pichai, porque ele é bem interessante e vale a pena ler. E falando no mercado de buscas, ontem a Microsoft liberou lá na App Store americana uma atualização do app do Bing para iOS que permite que os usuários selecionem uma foto armazenada no aparelho ou então tirem uma foto ali na hora para usar isso como ponto de partida para fazer uma busca lá no Bing. Como eu disse, por enquanto o app de busca do Bing só está disponível lá na App Store americana, então caso você tenha uma conta por lá, vale a pena você baixar a novidade, porque apesar da busca por imagem não ser uma coisa exatamente nova, o próprio app do Google faz isso, ele está disponível na loja brasileira também, múltiplas alternativas para coisas desse tipo nunca são demais. Agora eu vou falar de uma curiosidade daquelas que são fruto de muito tempo livre e um pouco de falta de noção. Um desenvolvedor americano chamado Nick Lee publicou um vídeo que mostra um Apple Watch rodando nada menos do que um Windows 95 e o resultado é uma versão totalmente funcional do sistema. No post que o Nick Lee fez lá no Medium, ele explica qual foi o passo a passo que ele teve que cumprir para instalar o Windows 95 no Apple Watch dele, ele mostra que até conectou a coroa digital dele no motor para fazer o relógio ficar ligado o tempo todo, e ele avisa também que o Windows 95 leva aproximadamente 1 hora para ligar, o que o pessoal até brincou lá no Twitter e falou que esse é mais ou menos o mesmo tempo que leva para qualquer app abrir no relógio. E falando em Windows, uma pesquisa divulgada pelo Instituto Net Applications traz números bem interessantes sobre o mercado de computadores. De acordo com o levantamento que eles fizeram, a porcentagem de PCs que rodam o sistema da Microsoft caiu para menos de 90% pela primeira vez desde 2007, que foi quando eles começaram a estudar o mercado. Esse número faz parte de um relatório sobre o mercado de PCs em março desse ano, e eles reafirmam uma tendência que já vem sendo reportada por diversas pesquisas nos últimos anos, que é a de encolhimento do mercado de PCs como um todo. De acordo com os números deles, foram vendidos 64.800.000 computadores em março, o que também foi o menor valor desde 2007, mas curiosamente o número de Macs vendidos aumentou. Hoje os Macs representam 9,2% de todo o mercado, e o Mac que o pessoal mais usa é o MacBook de 12 polegadas, confirmando a tendência de que o pessoal quer mesmo alguma coisa compacta, móvel, para poder levar por aí, seja ele um tablet, um notebook ou uma mistura entre os dois. Falando em dispositivos móveis, o Steven Sinofsky publicou lá no site Medium um texto bem interessante chamado Meu Tablet Tem Adesivos, e lá ele fala sobre como ele finalmente começou a entender essa tendência do pessoal adotar dispositivos móveis e deixar o computador de lado. Ele começa o texto dizendo que depois que ele começou a customizar o iPad Pro dele com adesivos e tudo mais, ele começou a sentir mais vontade de usar o tablet ao invés do computador, e isso deu início a um experimento de trabalhar só no tablet durante um mês. Ele conta que no começo essa mudança foi horrível, que foi bem difícil se adaptar, mas agora que esse mês terminou, ele se vê bem mais produtivo no iPad do que no computador, mas reconhece que para a experiência como um todo ficar mais redonda, o iOS ainda tem muito o que evoluir, desde coisas complicadas como a fragmentação de serviços de armazenamento na nuvem, até coisas simples como a interface de copiar e colar. Se você tem interesse por esse assunto de migração de um computador para um tablet, eu recomendo que você separe um tempo do seu dia para ler esse texto do iPad Pro do Steven Sinofsky, que caso você esteja reconhecendo o nome, mas não se lembre quem é, o Sinofsky trabalhou na Microsoft durante 23 anos, tendo atuado como presidente do Windows entre 2009 e 2012, que foi quando ele deixou a companhia. Passa lá que o texto é bacana. Agora eu vou falar sobre mais uma polêmica envolvendo a Apple e privacidade. De acordo com o jornal Los Angeles Times, uma mulher que está sendo investigada pela polícia recebeu um mandado de busca obrigando ela a destravar o iPhone dela com o Touch ID, o que fere a 5ª emenda dos Estados Unidos, que funciona basicamente igual ao que acontece aqui no Brasil, que é o fato de ninguém ser obrigado a gerar ou disponibilizar provas contra si mesmo. Isso deu início a mais um debate a respeito da privacidade e qual que é o limite do poder que o governo tem sobre os telefones das pessoas. Enquanto alguns alegam que o iPhone é basicamente igual ao cérebro de alguém e a polícia não tem como extrair alguma coisa do cérebro de alguém sem o consentimento dela, outras alegam que o iPhone é como uma casa, por exemplo, e assim como uma casa pode ser arrombada pela polícia com um mandado de busca, a polícia também deveria ter livre acesso aos dados contidos no aparelho sempre que um tribunal julgar necessário. Se você quiser ler mais a respeito desse caso do iPhone de Los Angeles, tem um link para a matéria do Los Angeles Times aqui na descrição do episódio. Agora eu vou falar rapidamente sobre o comercial que a Apple fez pro Dia das Mães e que segue a linha da campanha Clicado com iPhone, que a empresa vem veiculando desde o ano passado. Nesse comercial, uma sequência de fotos e vídeos feitos com iPhones mostram mães e filhos ao redor do mundo, tem filhos pequenos, filhos adultos, filhos de duas mães, e a composição é pontuada pela música Because You Are Who You Are, do KS Rhodes.
Se você tiver 30 segundinhos sobrando hoje no seu dia, passa aqui na descrição do episódio para pegar o link pro comercial, porque ele ficou bem bonito. E por último, ontem a Anatel homologou o iPhone SE. Antes ela tinha homologado só a bateria, mas agora ela homologou o aparelho inteiro, o que essencialmente libera o início das vendas dele aqui no Brasil, e agora o lançamento tá na mão da Apple. A informação extraoficial é que ele deve ser lançado por aqui no dia 20 de maio, com a pré-venda começando uma semana antes, ou seja, no dia 13 de maio, mas até que a Apple de fato confirme essa data, nada disso passa de especulação. De qualquer forma, agora o início das vendas está só na mão dela, e se a pré-venda for rolar mesmo a partir do dia 13 de maio, é bem possível que até o começo da semana que vem já apareça alguma informação oficial. Vamos esperar. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Os links das notícias de hoje vocês encontram aqui na descrição do episódio e também lá no youtube.com/loopmatinal e no soundcloud.com/loopmatinal. Se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MV Sementes que eu tô sempre por lá. Obrigado a todos pela audiência, não deixe de se inscrever lá no canal do Loop Infinito no YouTube e eu volto amanhã de manhã. Falou!